Oi pessoal, aqui é a Laís do Foco nos Estudos. Se você não me segue lá no Instagram, tá passando aqui. Já aproveita e se inscreve no canal, que aqui a gente fala sobre muitas dicas de estudos e sobre preparação para residência médica. Hoje o vídeo vai ser sobre uma das etapas, que é o currículo, que é a análise do currículo. Eu vou contar para vocês a importância que essa etapa teve para mim e também como eu fiz para melhorar o currículo mesmo estando formada, tá bom? Vamos lá! Então, pessoal, primeiramente, o currículo é uma fase muito importante? A resposta é depende. Depende da especialidade que você presta, depende do lugar onde você almeja. A especialidade, eu digo porque algumas especialidades, as notas não ficam tão apertadinhas, sabe? Se você estudou, se você se preparou bem para a primeira e segunda fase, não vai ser o currículo que vai fazer a diferença. Agora, as especialidades que os candidatos vêm muito preparados, com as notas muito altas, fica todo mundo meio empatado, faz total diferença. Dermatologia, neurocirurgia, radiologia, oftalmologia, enfim, essas mais concorridas. Se você está prestando alguma dessas, realmente, talvez seja um detalhe que você tem que se atentar. Outra coisa é que algumas especialidades e algumas provas não têm análise de currículo. Aqui na USP Ribeirão mesmo, que é onde eu estou estudando, algumas especialidades têm e outras não têm, tá bom? No caso da dermatologia, sim, a gente teve essa análise do currículo, mas muitas outras de acesso direto não tem. E algumas provas realmente não tem para nenhuma especialidade, que é o caso, por exemplo, do Sul São Paulo. Então, o que me fez achar que eu precisava melhorar o meu currículo durante esse último ano, esse ano de 2019. Em 2018 para 2019, uma das provas que eu prestei foi a prova do SES-DF, que é uma prova unificada, igual ao Sul São Paulo, só que é do Distrito Federal. Essa prova, ela é composta pela primeira fase, que é a prova objetiva, com 120 questões de certo ou errado, e a análise do currículo, que é classificatória. A nota do currículo é somada à nota da primeira fase. Então, eu não lembro assim qual. Eu lembro que tinha 120 questões na prova. Vamos supor que a nota máxima é 120. A sua nota do currículo era somada. Eu lembro que a nota do currículo no máximo era 12 pontos, você poderia pontuar. Então, se você gabaritasse o currículo, se você tivesse tirado 100, você gabaritasse o currículo, sua nota ia para 112. Então, quando saiu o resultado, era a maior dança de classificações. Às vezes, quem estava lá embaixo ia lá para cima e quem estava lá para cima ia lá para baixo, que foi o meu caso. Eu acertei 101 questões nessa prova, fui muito bem. Depois teve recurso, mudou um pouco, mas pela classificação que a gente estava fazendo, eu ainda estava dentro das vagas. Só que quando veio o currículo, o pessoal passou muito na minha frente. Eu fiquei lá em 11º e 12º, mais de 10 assim, e nunca fui chamada. Hoje eu vejo que tudo tem um porquê, realmente não era pra ser. Apesar de ser um serviço muito bom, muito longe de casa, eu realmente não tinha condições de ir pra lá. Mas me serviu para ter um alerta, assim. Imagina se no ano seguinte eu ia estudar mais um ano. Se no ano seguinte eu chegasse perto para passar em algum hospital perto de casa, algum dos hospitais que eu almejasse. Todo mundo tem as suas provas, os seus serviços, assim, dos sonhos, né? Seus serviços preferidos ou as provas que você mais estuda, mais faz provas na íntegra. Eu recomendo que você entre nos editais das provas anteriores desses serviços e entenda o currículo, entenda o que vale para esse currículo, o que não vale, se tem análise de currículo, se não tem. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quando eu estava na faculdade, eu fui para muito simpósio, muito. Só que a maioria dos currículos, eles pontuam até 5 simpósios. Então, por exemplo, se você foi em 1 ou 2, 0,1 ponto. Se você foi em 2 ou 3, 0,3 pontos. Se você foi em 4 ou mais simpósios, 0,5 pontos. Então, a nota máxima é 0,5. Para quem tem 4, já tira 0,5. Por exemplo, eu tinha 20, entendeu? Então, eu tinha um monte de coisa que no final não valeu de nada. Então, acompanhe esses editais. Quem tá na faculdade, principalmente, olha já... eu não sei nem o que eu vou fazer. Beleza, não tem problema, mas entra num edital, pelo menos de referência, pode ser USP São Paulo, pode ser USP Ribeirão, pode ser uma faculdade que é perto de vocês e comece a entender isso, porque isso nunca ninguém me orientou quando eu tava na faculdade. Enfim, aí eu tinha 3 provas foco, que eu já contei pra vocês, que era o Sul São Paulo, que não tem análise de currículo, a FAMERP de São José do Rio Preto e a USP daqui de Ribeirão. A USP, ela tem uma análise de currículo que é metade objetiva
e metade subjetiva. Então eu achava um pouco ruim me basear nela, porque eles apresentam assim no currículo. Eu tô aqui aberta, eu vou ler para vocês. Histórico escolar, eles pontuam 2 pontos. Em seguida, é 1 ponto para cada um desses itens. A nota máxima, né? Atividades essenciais extracurriculares, atividades científicas, atividades de ensino extracurriculares, atividades estudantis. Aí vem a parte subjetiva. 1 ponto para coerência com o currículo apresentado, 1 ponto para postura, clareza e objetividade, 1 ponto para apresentação e comunicabilidade e 1 ponto para capacidade de autoavaliação. Eu nunca tive problema com isso, né? Com comunicação, com postura. Enfim, eu não tinha medo disso, mas eu tinha um pouco de medo dessa avaliação subjetiva ajudar as pessoas da casa, enfim. E aí eu resolvi trabalhar a melhora do meu currículo no currículo da FAMERP, que é um currículo muito objetivo. Ó, é assim, tô aqui com ele aberto. Tá vendo? Que ele vai pôr nos itens e vai pontuando, vai preenchendo aqui, e no final você tem uma nota. Depois eu acho que até tem um ponto assim de arguição, de comunicação, mas aqui ó, articulação do raciocínio e argumentação, é 20% da nota. Mas dá pra você conseguir bastante pontos na parte objetiva. Então eu parei, olhei para esse currículo e vi aonde eu poderia melhorar. Eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu fiz, que eu consegui alguns pontos a mais no currículo, baseando-se nesse daqui. No edital de 2019, ele tinha um item que ele pontuava só os cursos de suporte avançados de vida. Então, se você tivesse, por exemplo, a CLS, você pontuava 0,1. Se você tivesse a CLS e a TLS, você pontuava 0,2. Não. 3 era o máximo. Então, o meu SLS já estava vencido. Então, em 2019, eu fiz BLS, só porque era mais barato mesmo. E aí, eu fiz a TLS e BLS, porque eu poderia repetir o SLS e ganhar o ponto. Mas eu quis fazer os outros 2 diferentes porque eu sabia que ia me ajudar para a primeira e segunda fase. O ATLS eu recomendo grandemente que vocês façam, principalmente se pontuar em currículo, mas também se não pontuar. É um curso extremamente caro, eu paguei com meu dinheiro, tudo, mas é um curso que te ajuda muito, não só nessa questão do currículo, mas primeira e segunda fase. Então eu comi a apostila do ATLS, eu decorei a apostila e algumas provas, essas questões de trauma são 25 a 50% da prova de cirurgia, é uma coisa muito grande. E na prova de cirurgia prática tem muita chance de cair trauma. Aqui na USP caiu, inclusive, caiu a parte do C. Então, assim, valeu muito a pena fazer o ATLS. Então, eu gastei um dinheiro, mas eu consegui melhorar o meu currículo nesses pontos que essa faculdade valorizava. Inclusive, teve uma mudança no currículo 2020, eu não sei se vai permanecer, tá? Então, pra quem tá pensando em FAMERP, mudou, observem certinho, parece que não tá pontuando tanto assim. Mas, enfim, eu fiz e mesmo com a mudança acabou me ajudando no currículo, esses 3 cursos, tá bom? Outra coisa, trabalhos apresentados em congresso. Eu sabia que fazer um trabalho do zero e publicar no ano que eu tava estudando, trabalhando, era muito difícil. Eu não tinha nenhum trabalho. Continuo não tendo nenhum trabalho ainda publicado, mas eu tinha 2 trabalhos apresentados em congresso e eles dão nota máxima para 3 ou mais trabalhos. Então eu sabia que se eu apresentasse mais um, eu poderia pegar a nota máxima nesse item. O que eu fiz? Apresentar trabalho em congresso é muito mais fácil do que publicar. E tem outro detalhe, aqui nesse edital, ele não especifica que você tem que apresentar em congresso grandes, em congressos da Sociedade Brasileira da Especialidade, não, é trabalhos apresentados em congressos. O que eu fiz? Eu peguei um caso da vida, não era nem meu, era de um amigo meu, a gente fez o trabalho junto, um caso de PA, assim, de um caso interessante que ele tinha entendido. Eu mandei mensagem para esse amigo porque ele dava muito plantão, ao contrário da minha pessoa. Falei, você que tá dando um monte de plantão aí, me conta se tem algum casinho interessante que eu preciso levar pro congresso. Aí eu arrumei o caso, arrumei o congresso, eu levei no congresso acadêmico, que é muito mais fácil deles aceitarem seu trabalho, e levei. Sei que vocês vão me perguntar, mas foi um trabalho sobre TEP. Eu fiz a revisão da literatura em casa mesmo, peguei os trabalhos lá pelos sistemas de busca,
Acabei usando mais Google Acadêmico mesmo, porque eu não tinha acesso às plataformas, mas se você for em qualquer faculdade, você consegue pegar as referências, mas eu consegui um número bom de referências. E no final de semana eu montei o trabalhinho. Mandei para o Congresso Acadêmico de Medicina de Emergência de Dourados, Mato Grosso do Sul. Peguei o carro e fui, meu pai e minha mãe, porque eu realmente precisava dessa nota. Não me deu muito trabalho para fazer isso, eu levei alguns dias e eu sabia que poderia fazer diferença. Então eu consegui pontuação máxima nesse quesito. Que mais que pontua bastante você pode fazer nesse ano já de formado? Ir em congressos. Porque igual eu falei, simpósio eu tinha um monte e pontuava muito pouco. Congresso já costuma pontuar mais. Tem um cachorrinho passando aqui, por isso que a câmera mexeu. Congresso costuma pontuar mais. Então, congresso é uma coisa também plausível de você ir. Você pode se organizar para ir no congresso mais perto da sua cidade. É muito interessante se você puder ir na sua área de interesse, sabe? Eu tô prestando para radiologia. Tentem no Congresso Brasileiro de Radiologia. Eu já tinha pontuação em congresso, então eu não fui atrás, né? Apesar de ter ganhado essa participação no congresso que eu acabei apresentando, eu já tinha essa pontuação, mas é uma coisa que você pode fazer e depois você vai ver que esse 0,01 ponto pode fazer diferença lá na frente. Estágios extracurriculares também é uma coisa totalmente plausível de fazer depois de formado. Você só vai precisar se organizar financeiramente. Se organiza financeiramente para ficar um mês, 15 dias e tenta um estágio na sua área, de preferência na sua área, que faz um certificado, manda e-mail para um hospital aí perto de você ou para algum serviço. E mesmo você sendo já médico formado, você consegue sim, se você for atrás, se dedicar, você consegue estágios e consegue cursos no geral. Por exemplo, o Med-Eletro pontua como curso extracurricular. Onde eu ganhei mais nota mesmo foi a apresentação de trabalho, que eu consegui a nota máxima, e aos cursos extracurriculares de suporte básico e avançado de vida. Os itens que você dificilmente vai conseguir, obviamente, a monitoria, quem tem, quem não tem mais. Publicar trabalho, apesar de possível, é muito difícil, a não ser que você comece a enviar os trabalhos que você já tem da faculdade. Se você acha que eles são bons, que daria publicar, tira um tempo e vai mandando para as revistas, quem sabe não vai ser aprovado, né? Eu não fiz porque meus trabalhos eram meio ruins mesmo. Mas, de modo geral, o recado é esse. Dá sim para melhorar. Principalmente fazer um relatinho de casa e levar para um congresso, fazer esses cursos de suporte básico e avançado de vida. Inclusive, eu sei que na Unifesp pontua também esses cursos. Dá para ir em congresso, dá para pegar estágio e dá para fazer outros cursos, tá bom? Vai atrás, se programa agora que tá no começo do ano, dá tempo de dar um up no currículo. Eu acho que fazendo isso que eu fiz, eu consegui uns 3,5 pontos a mais, que faz muita diferença. Então, é isso. Eu acabei não indo para essa segunda fase, mas sem dúvida me ajudou no currículo daqui. Eu tive uma nota que foi 7,05, que é uma nota legal. Também teve gente com notas maiores, principalmente o pessoal daqui que tem muito essa cultura de produzir pesquisa, né? Que lá na FAMEMA a gente não tinha tanto publicação e etc. Mas eu achei que foi ok, foi bom, e o resto eu corri atrás estudando mesmo, indo bem em primeira e segunda fase, tá bom? Esse é o recado. Eu sei que muitas pessoas tinham essa dúvida e ao longo do tempo eu volto para contar um pouco mais para vocês sobre primeira e principalmente segunda fase, que vocês têm muitas dúvidas, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga que tá fazendo residência, que quer uma boa faculdade, um curso concorrido, pra ele conseguir dar um up no currículo enquanto ainda tem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.